Bom dia, boa tarde, boa noite, meu povo e minha pova, Shiryu aqui. Como é que vocês estão? E vamos para mais uma nota de atualização, cara. Essa nota de atualização aqui está bem interessante para alguns pontos, principalmente acho que se você gosta de jogar Battle Royale, Team Deathmatch, no modo PvE. A gente teve poucos buffs e nerfs, né, de uma forma geral, mas acho que teve algumas novidades bem interessantes pro jogo em si, de uma forma total, tá ligado? Em diversas áreas do jogo. Então, curta, compartilha, inscreva no canal se você não é inscrito e vambora, cara. A primeira coisa aqui pra falar já dessa nota de atualização é dessa skin da Norma, que eu achei bonita, tá ligado? Bem interessante. Norma é uma personagem que já tem bastante skin, mas, assim, uma skin a mais nunca é demais. Eu achei legal. Eu compraria? Não compraria, mas é aquela tipo de skin que eu vejo e falo assim, essa daqui é aquela skin pra galera mais 18, tá ligado? Tá ligado que eu tô falando. Mas bora lá. Vamos ter novos eventos, tá ligado? Esses eventos de compartilhar conteúdo, login diário, essas paradas que já tá todo mundo já careca de saber. Vou passar direto aqui, sussurros noturnos. Mas acho que a maior novidade aqui dessa atualização, cara, é que agora a gente vai conseguir substituir habilidades de piloto. Antes a gente só conseguia substituir habilidades de mecha, tá ligado? Tipo assim, eu tô jogando com o Ron, eu pego a habilidade de piloto da MiG, por exemplo, que aumenta a vida máxima. Coisas do tipo. Agora a gente vai poder também trocar habilidades de piloto com de outros pilotos, sabe? Parecido com o que a Kizuna e a Rico têm. A diferença é que pra gente conseguir fazer essa troca, a gente precisa, posso dizer assim, fazer alguns pré-requisitos, tá ligado? E quais seriam esses pré-requisitos? Primeiro, para a gente estar conseguindo trocar as habilidades de piloto entre si, a gente precisa primeiro ter mais de 10 pilotos habilitados, tá ligado? Esse é o primeiro pré-requisito. Segundo pré-requisito, a gente precisa estar com um piloto nível 12. O piloto que a gente alcança nível 12, a habilidade dele poderá ser usada por outros pilotos, beleza? Então assim, eu tenho a MiG, por exemplo, nível 15. Vamos supor que eu tenho todos os pilotos, mas eu só tenho a MiG nível 15 e o Ron nível 12. Eu só vou poder usar a habilidade do Ron, que tá nível 12. Show? Show. Outra parada como eu falei, a gente só vai poder trocar a habilidade do piloto, sabe? Quando o nosso piloto tiver nível 15. Quando a gente tiver nível 15, a gente vai poder trocar a habilidade de piloto. Então só os pilotos que estão nível 15. Entenderam isso? Não sei se é difícil de entender, mas assim, o piloto que está nível 15, que está maximizado, a gente pode usar as habilidades de todos os pilotos, mas só a partir do piloto estando nível 12 que a habilidade dele pode ser trocada, tá ligado? Basicamente é isso. Quando uma nova habilidade tiver um nível mais alto do que a habilidade que está sendo substituída, o nível original da habilidade será aplicado. As condições acima, como eu já tinha falado, né, não se aplicam a pilotos especialmente convidados, como a Rico e a Kizuna. Ou seja, a Rico e a Kizuna não precisam atender esses pré-requisitos para conseguirem utilizar. Então, assim, só um exemplo. Outro exemplo. Shiryu, eu tenho o Ivan nível 15, né? Então teoricamente eu posso trocar a habilidade dele de piloto com todo mundo, mas eu queria usar a habilidade do Sirius, mas o meu Sirius só tá nível 10. Eu vou poder usar a habilidade do Sirius? Não. Para você conseguir usar a habilidade do Sirius, você tem que chegar ao Sirius até um nível 12. Quando você chega ao Sirius nível 12, você desbloqueia que a habilidade dele possa ser utilizada para todo mundo. Aí seu Ivan, que está nível 15, ou qualquer outro piloto que esteja nível 15, vai conseguir usar a habilidade do Sirius. Então, a pessoa, para você conseguir usar a habilidade de outro piloto, ela tem que estar com nível 12 ou superior. E para usar a habilidade de todo mundo, o piloto tem que estar no nível 15, que é o nível máximo, né? Pelo menos até o momento é o nível máximo. Entenderam? Achei show. Achei show. E, cara, não tem tanto tempo assim, eu tava conversando com alguém. Acho que foi respondendo os comentários, ou foi aqui nos comentários que às vezes vocês colocam. E eu tava falando, cara, possivelmente a gente vai conseguir trocar de habilidades esse ano ainda, pelas coisas que estavam acontecendo, né? As notícias do Homem Cabeça de Peixe e tudo mais. Eu tinha comentado que cara, se eles habilitarem a habilidade de piloto para todo mundo usar, tipo que a Rico e a Kizuna e a fazem, o diferencial delas vai meio que sumir. O diferencial delas era realmente usar
habilidade de todo mundo, tá ligado? Agora, teoricamente, todo mundo vai poder fazer isso. Fazendo alguns pré-requisitos, mas todo mundo vai conseguir fazer isso. Eu achei isso legal, né? Principalmente porque a Rico e a Kizuna são... Pode parecer que não, mas quando a gente traz isso pro competitivo, pra jogadas mais elevadas, né? Um nível de high play, tá ligado? Todo detalhe conta. Então você não saber com que habilidade você tá lidando é complicado. Então quando você bate contra Rico, contra uma Kizuna, você basicamente não sabe o que você espera, tá ligado? Você não sabe, pode estar usando qualquer coisa ali. É a parada aleatória. E agora, como a gente vai poder conseguir trocar habilidades de piloto e tudo mais, a gente também vai conseguir fazer esse efeito, sabe? A gente vai ter que atender, de novo, alguns pré-requisitos, mas achei interessante porque essa coisa fortes que só as duas tinham, agora basicamente todo mundo vai poder ter. O que acho que vai equilibrar um pouco o jogo, porque parece que não, mas cara, é sério, quem tem a Rico e quem tem a Kizuna tem muita vantagem, tá ligado? Tem muita vantagem e agora eles equilibraram essa vantagem. Eu achei bem legal que agora vai estar todo mundo ali nas mesmas condições. Teve alguns ajustes aqui no Team Deathmatch. Agora aquele modo da tela inicial que aparece pra gente confirmar, agora é só de 20 segundos, antes era de 30. Legal. Aquele módulo Magic Hunter do Battle Royale, né, que tem poçãozinha mágica e tudo mais, aparentemente a poção de sustentabilidade, aquela poção que, se eu não me engano, que cura, não vai poder mais ser usada enquanto a gente estiver no modo de piloto, tá ligado? O Twilight recebeu muito nerf, tipo, muito nerf, muito nerf mesmo. E, sei lá, acho que eu vou falar sobre isso agora. Eu não entendi muito bem porque ele tomou esses nerfs. Talvez, sinceramente, seja só por causa do Battle Royale, porque eu postei ontem um negócio aqui na comunidade, no Facebook e no YouTube também, dizendo esses meus últimos dias tendo experiência jogando offline, sem gravar. Que eu pensei, cara, eu tô jogando muito mal online não, fazendo live, não tô conseguindo me concentrar, tô jogando muito mal mesmo, em live eu tava reparando isso. Então eu vou jogar em off, tá ligado? Não vou fazer live. Eu vi que eu tava jogando bem melhor, tá ligado? Eu consigo me concentrar mais no jogo. Eu tô jogando online, online não, live, né? Chat que eu tenho que responder, coisas que vocês falam que eu fico pensando, a música, a câmera que eu fico reparando, sei lá, várias coisas que eu fico me policiando do que eu vou falar, não vou falar merda. Eu falo muita merda. Então, assim, é muita coisa. Então, quando eu não tô em live, eu consigo me concentrar mais no jogo e jogar bem melhor. Então, todas as vezes, basicamente, que eu joguei TDM, eu ganhei. Acho que eu devo ter perdido um ou duas, mas eu ganhei. Eu consegui zerar também o modo PvE no hard. Mas, assim, no modo Team Deathmatch, esse mecha tá bom, tá ligado? Eu já tinha falado disso antes no vídeo. Devo não comprar esse mecha. No modo Team Deathmatch, esse mecha tá bom, ele tá forte, tá ligado? Não tá muito forte não, ele tem seus pontos fracos, mas ele é um mecha forte. Você consegue encaixar bastante dano a longa distância, você fica ali safe, taca granada, você consegue auxiliar seus aliados, né? Seus companheiros ali de squad, você consegue cancelar a jogada de certos inimigos, você tá conseguindo se posicionar bem na backline, dando tiro ali, avançando só quando for realmente necessário para executar algum inimigo ou para dar follow-up junto com o seu time. É bom, ele acaba sendo um mecha suporte, tá ligado? Então no Team Deathmatch, como é uma área bem curtinha, é um mecha forte. O Battle Royale, eu acho ele bem merda pela falta de mobilidade que ele tem. Quando ele dá tiro, ele fica extremamente lento, então acho que no Battle Royale ele cai muito, mas no Team Deathmatch ele é bom. No Iron Arena, no modo X1 eu também achei ele meio merda por causa dessas coisas, mas assim, você tendo espaço para bater, dependendo da matchup, você consegue levar ele no modo Arena ou no Iron Arena, tá ligado? Não é de tudo mal não, mas vai depender muito da matchup. No Iron Arena é um pouquinho mais fácil, que você vai ter alguém ali do teu lado pra você, tipo, pra te acompanhar, tá ligado? Mas no modo X1, né, tal, é mais complicado. Mas por que eu tô falando isso? Porque, cara, ele tomou muito nerf. Eu não esperava que esse mecha ia tomar nerf nem tão cedo, sabe? Eu acredito que esses nerfs que ele tomou, eu acho que é justamente pra equilibrar ele no modo Team Deathmatch, sabe? Mas pra mim não faz muito sentido você meio que querer matar o mecha no Team Deathmatch e ele continuar fraco nos outros modos de jogo, tá ligado?
no geral, como eu tinha falado anteriormente, né, não é uma mecha muito forte, mas você sabendo se posicionar com ele em determinadas situações, é uma mecha que cumpre bem o papel dele, tá ligado? Aliás, o papel dele, teoricamente, deveria ser de assassino, sabe? Mas ele não é pra fazer. Ele não é pra tu assassinar. É pra tu ficar pokeando de longe, dando daninho, tacar fumacinha, pá, ficar mitigando dano e tal. E eu gostei muito de jogar com ele com as habilidades do Cirus e. Do Cirus e da. Caraca, do Cirus, da Red e da Mila. Foram as 3 habilidades que eu mais gostei de jogar com ele. Essas 3 habilidades acho que são muito boas. E acho que a da Red vai dar uma morrida, sabe? Eu acho que da Red vai dar uma morrida, mas vamos lá ver por que eu tô falando disso tudo. Cara, foi reduzido. Primeira coisa, foi reduzido o tamanho do pente da arma primária dele. Era 24, agora passou pra 20. Tá ligado? Tudo bem que a cada tiro que ele dá é um tiro duplo, mas ele demora um pouco pra carregar. Então, se você diminuir a bala dele, vai ter que carregar mais e vai aumentar a janela de oportunidade para ele tomar dano. Então isso é ruim para ele, tá ligado? Então, primeiro ponto, isso aqui, tipo assim, não é bom para nenhum mecha, né? Mas acho que para ele é o que acaba sofrendo muito por isso, que ele demora para carregar, o dano dele não é muito alto. Então, primeiro ponto que ele vai sofrer bastante com isso. Reduziu o dano pela arma principal, o Tri-Bolt Rifle, após decair com a distância da explosão. Isso aqui eu não entendi muito direito, nem da tradução em inglês eu entendi isso direito, mas acredito que o dano da arma primária dele vai diminuir ao longo da distância. Então, quanto mais longe você estiver do inimigo, menos dano você vai dar nele. Acho que é basicamente isso aqui que eles querem dizer. Atrasou o tempo necessário para o efeito de cegueira ocorrer de 1.3 segundos para 2.5 segundos. Então, o inimigo vai demorar mais para tomar o efeito de cegueira. Quando a gente acerta o dano nele, né, do efeito de cegueira, vai demorar mais para o inimigo ficar ali cego. Reduziu a redução de cegueira, então além de demorar mais para o efeito ativar, o efeito encurtou. Antes era de 1 segundo, agora foi de 0.3 segundos. Reduziu o efeito de obstrução de tela da cegueira, então acho que isso aqui que eles querem dizer, que a cegueira também não vai ser tão cegueira assim, tá ligado? Acho que em vez de ser tipo uma real cegueira, vai ser só tipo uma fumaça tipo uma parada que tipo assim, vai atrapalhar a sua visão, mas não vai impedir de você enxergar, tá ligado? Vai ter alguma coisa aqui na tua frente, mas você ainda vai conseguir ver. Acredito que seja algo do tipo. Reduziu o efeito de obstrução de visão da fumaça. Então a fumaça também deve ficar um pouquinho mais clara, né? Deve diminuir como é que se fala, cara? Esqueci o nome da parada. Eu ia fazer uma piada, mas esqueci. Mas assim, vai diminuir provavelmente o tom escuro da fumaça. Deve ficar um pouquinho ali mais claro, que a gente vai conseguir ver através, sabe? Então, assim, foi um mecha que acho que foi bastante nerfado, principalmente nos debuffs dele. Sabe? A arma primária também deu uma morrida, mas principalmente nos debuffs dele. Então, por isso que eu acho que a partir da atualização de amanhã, né? Esse mecha vai... Talvez a Red não faça tanto efeito assim nele. Eu vou testar, óbvio, mas eu acho que não vai ser uma coisa que vai valer tanto a pena assim, como a gente tinha conversado aqui anteriormente. Mas acredito que sim, que ainda a habilidade do Cirus e da Mila acho que ainda vão fazer bastante efeito aí nesse mecha, ainda vai ser bastante bom. A habilidade do Silver Deacon também, a habilidade da Vanessa, dependendo da situação, acho que também vai ser boa. Enfim, eu vou testar amanhã, mas eu tô meio decepcionado com o nerf desse mecha. Eu tava esperando ele ser buffado, ele foi nerfado. Eu tava esperando a atualização de hoje justamente para fazer o vídeo de review de como jogar com esse mecha e tudo mais, e o review de decks também, que é uma coisa que vocês sempre pedem. Mas eu tava esperando sair essa atualização para ver as verdadeiras mudanças que vão ter nesse mecha. Eu acho que ele não vai mudar muito mais que isso aqui não nas próximas atualizações, eu acho. Mas eu acredito sim que ele vai mudar bastante. Porque eles lançaram um mecha e aparentemente eles estão testando o mecha. Tipo assim, pô, isso aqui tá forte, aumenta, isso aqui tá fraco, diminui. Isso aqui tá assim, pá, tá ligado? Parece que eles estão diminuindo e aumentando coisas do mecha para ver o que dá bom. Eu acho que esse mecha vai sofrer muito por todos esses nerfs que ele tá. Porque, como eu falei, ele já não causa muito impacto no Battle Royale. No Team Deathmatch até que ele é bom sim, mas desempenha um papel meio merda.
Tudo bem que todas essas vezes que eu joguei ele com Team Deathmatch, eu fui MVP, eu causei mais dano, eu consegui às vezes matar mais, ou causar mais assistência. Esse mecha a gente peida o cenário todo, então é fácil de ganhar assistência. Mas é uma parada que tá meio assim, tá ligado? Eu acho que esses dias que eu tô jogando sem estar em live, jogando aqui na Maciota e tal, eu tô conseguindo extrair mais potência desse mecha, sabe? E não sei, é isso. Daqui a pouco aí vai ter um review de como jogar com esse mecha. O Arthur foi nerfado. O dash dele, agora o tempo de recarga, aumentou em 1 segundo. E ajustou também o dano dele daquele módulo defensivo Versailles Fighter, tá ligado? Aliás, não é o modo de ataque, é o módulo defensivo dele. E sempre que a gente usa a arma secundária, né, a gente ganha ali um dano reduzido por um determinado tempo. Antes era de 20% de dano reduzido, agora é 16% de dano reduzido. Aqui foi alguns ajustes e otimizações que eles fizeram, vou deixar isso aqui passar batido. Pra quem gosta de jogar um modo PvE, o Firefox foi bufado, o dano dele da arma primária e de secundária aumentou. O Akashi, aparentemente, agora a gente, sempre quando a gente usa o dash, a gente vai ter imunidade de dano e os cacetes. Achei legal, que isso ele já tinha, mas era uma parada que a gente tinha que bufar, né, pegar coisa, agora parece que isso vai ser efeito padrão dele. O Tempest, a arma secundária dele também melhorou, tá dando mais dano. E também ele ganha essa imunidade de dano quando ele usa o dash, basicamente. Cara, e é isso. Teve aqui alguns efeitos de ajustes de módulo aqui no modo PV, mas eu vou passar isso aqui direto. Teve alguns ajustes também de otimização no modo Arena. Aliás, no modo Virtual Arena, né, no modo Arena. E, cara, basicamente, tipo assim, teve muitas coisas, ajustes e melhorias, mas eu só vou citar aqui algumas coisas que eu achei importantes. Pra quem jogou no modo time, no modo party, reparou algumas coisas. Se você morrer, aliás, se algum amigo seu morrer, ou ficar offline, sair do squad, você vai continuar com a dificuldade, tipo, como se tivesse 3 pessoas na sala, tá ligado? Tipo, tu tá tu sozinho, 2 amigos seus quitaram, tava lá na parte contigo, quitaram, e você vai ficar, tipo, a fase toda como se com a dificuldade de 3 pessoas, tá ligado? Isso é muito ruim. Quando é alguém que morre, mas ainda tá ali na party, você pode reviver e tal, pá. Mas quando a pessoa desconecta, você pensa que você vai ficar ferrado o jogo inteiro. Então, com isso, eles fizeram uma parada que eu achei sensacional. Sempre quando algum amigo seu que tá ali na party e sai do time, todo mundo ganha um buff de 12%. Se 2 pessoas saírem, você vai ter um buff de 13% de dano bônus. Então isso aqui é legal. E outra coisa que eu reparei para você que gosta de jogar no modo Virtual Arena, você pode entrar numa partida como se tivessem 3 pessoas, mas você tá sozinho. Eu tentei jogar no modo hard assim e me ferrei. No modo hard não, no modo hell assim, e me ferrei, sabe? Tipo, eu fui sem querer, mas dá pra fazer isso. Você bota tipo assim, você bota de time, aí bota time de 3 pessoas, aí você bota pra entrar na partida com automatch, tá ligado? Muito provavelmente você vai entrar sozinho, mas a partida vai te dar dificuldade como se tivesse mais 2 pessoas com você. Isso achei legal, que você consegue lutear mais, né? Mas você tem que tancar pra conseguir sobreviver. E a outra coisa que também achei legal é que pra quem quer jogar no modo party, todas as vezes que os jogadores terminam de explorar um andar inteiro, sempre vai aparecer aquela Dimensional Story, a loja para comprar coisa. Então isso aqui eu também achei sensacional. De resto, basicamente, é tudo otimização e coisinhas assim, pá. E chega de falar que vai dar 20 minutos aqui que eu tô falando. Mas é isso, cara. Eu gostei muito aqui dessa atualização, trouxe bastante coisa, né? Mas eu tô meio decepcionado com o Twilight. Ele já foi um mecha que eu tava decepcionado, né? No buff que ele recebeu semana passada eu fiquei bastante animado, que o mecha realmente melhorou bastante, mas tomou esse buff aí, porra, sem necessidade, irmão. Sem necessidade. Enfim, é isso. Curta, compartilhe, inscreva no canal. Se você for novo aqui, de novo, tem playlist com a porra toda aí, meu parceiro, com tudo aí, procura que tu acha. O único vídeo que ainda não tem aí é o vídeo de como jogar com o mecha novo, o vídeo de Tex com o mecha novo e com a Vanessa, que é a pilota nova que eu ainda não fiz, mas já aí vai ter, beleza? Então, beijos, cuidem.